A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez essa noite, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Eu louvo a Deus pela presença dEle e gostaria de orar com você, gostaria de pedir a graça de nosso Senhor nessa noite sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que Deus possa nos abençoar nesses pouquíssimos minutos que teremos aqui para celebrar o nome dEle, para adorar o nome dEle. Ore comigo, peça a Deus que o nome dEle seja mais uma vez glorificado, que o nome dEle seja mais uma vez adorado na tua casa, na minha casa, no seu lar, no meu lar, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos? Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada um que está ouvindo, cada um que está vendo, ó Pai Celestial, este vídeo, que a graça do Senhor possa manifestar-se de uma forma maravilhosa na vida de todos aqueles, ó Pai Celestial, que estão conectados conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa agraciar a sua vida, que o Senhor Jesus possa manifestar-se de uma forma gloriosa sobre a sua vida, em nome do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 11 do livro de Gênesis, no verso de número 1. Eu quero fazer um breve comentário aqui de um texto de Gênesis, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Leia comigo, por favor. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isto. Ou melhor, e começaram a construir isto. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, descemos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eu queria também ler com você o capítulo de número 9. Eu queria que você abrisse também, retrocedesse um pouco e abrisse a sua Bíblia no capítulo 9, no verso de número 7 do livro de Gênesis. Capítulo 9, verso de número 7. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 9. Diz assim, capítulo 9, verso 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Então, aqui no capítulo 9, no verso de número 7, Deus, ali na aliança após o dilúvio que ele fez com Noé e aquela geração, ele dá uma ordem para que aquela geração, para que Noé e aquela geração, eles fossem férteis, para que eles fossem férteis, multiplicasse e se espalhasse sobre a face da terra, né? Se proliferasse sobre a face da terra. Essa era a ordem de Deus. Não era para eles ficarem estabelecidos em um lugar apenas. Era para que eles se espalhassem por toda a terra. Veja que, em contraste a isso, no capítulo 11, que nós acabamos de ler, eles fazem completamente o contrário. Aqui no capítulo 11, no verso de número 3, por exemplo, eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam esses tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa e disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade. Olha só, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, completamente contra aquilo que
tinha o Senhor estabelecido em aliança com eles. Vemos que lá no capítulo 6, um pouquinho antes, em Gênesis, Deus tinha destruído. Deus olhou e viu que o homem tinha se corrompido, que o homem era muito violento, que o homem tinha se tornado impuro, que a violência tinha corrompido o homem, que a iniquidade tinha tomado conta da humanidade. E veio o dilúvio, e Deus salvou somente Noé e a sua geração, ou seja, sua família, e botou dentro de uma arca junto com todos os animais ali. E Noé começa uma nova raça. E Deus faz justamente essa aliança no capítulo 9 com Noé. E essa aliança com Noé, Deus estabelece que não mais destruiria o mundo, a terra, com águas. E esse sinal que Deus dá, que não destruiria, é com um arco nos céus, que nós entendemos que é até esse arco que nós entendemos, é o arco-íris, né? Que Deus daria um sinal nos céus, que é justamente o arco-íris, que não mais destruiria o mundo com águas. Deus estabelece ali nessa aliança. Mas Deus deixa ali estabelecido que eles deveriam se multiplicar, que eles deveriam ali ser férteis, que eles deveriam espalhar-se sobre a face da terra. Mas em contrapartida a isso, o que é que eles fazem? Ao invés de cumprirem a aliança que fizeram com Deus, eles desobedecem a Deus aqui no capítulo 11. Eles ali começam a construir uma cidade, chamada essa aqui Cidade de Babel, e ali eles dizem, olha, vamos falar uns aos outros, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. E vamos aqui, né, nos estabelecer para que nós não venhamos nos espalhar sobre a face da terra, ou seja, contra tudo aquilo que foi estabelecido por Deus. Ou seja, o homem se rebelou contra Deus. Literalmente o homem se rebelou contra Deus. O homem literalmente se voltou contra Deus. Não é isso que nós temos visto nos dias de hoje? Não é isso que nós temos visto a humanidade nos tempos passados, nos tempos longínquos e principalmente nos dias de hoje? O homem se rebelando contra Deus, a humanidade se rebelando contra Deus, literalmente, quebrando as leis de Deus, literalmente, passando, ou seja, a verdade, ela não vale mais como verdade, a mentira vale mais do que a verdade hoje. As pessoas não querem mais viver na verdade. Elas corromperam a própria verdade. E aqui não é diferente. Mas Deus aqui se revolta contra essa geração. Parece que eles esqueceram de tudo que aconteceu com a geração passada. Tudo que aconteceu com a geração antes de Noé, ou a geração de Noé mesmo. Porque Noé é daquela geração, só Noé que se salvou naquela geração. Isso só prova que, mesmo sendo da geração de Noé, aquela geração que nasceu, da geração de Noé, que estava se corrompendo novamente, do justo Noé, aquela geração não conseguiu se manter santa, justa. Isso só prova que nenhum homem consegue fazer o que é certo a não ser com a graça salvadora de Deus. Nós precisamos de Deus para fazer o que é certo. Nós precisamos de Deus para que o Espírito de Deus venha nos justificar. Isso prova que o homem por si só ele já é caído. Isso prova que o homem por si só ele já está completamente caído. O homem sem Deus ele é corrompido. E esse texto mostra isso. Aqui o texto mostra a cidade de Babel, que representa justamente esse orgulho. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse, povoasse a terra. Gênesis 9, verso 7, que nós lemos. Mas, contrariando uma ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinear, que era na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, na região, né, onde Babel foi edificada. Posteriormente seria a tão famosa Babilônia, que é citada também lá em Apocalipse, e é símbolo de decadência, símbolo de pecado, é símbolo de prostituição. Babilônia em Apocalipse é símbolo de prostituição, é chamada de a grande prostituta, né? É aquela que é
a prostituta dos pecados, ou seja, na simbologia de Apocalipse, é aquela detentora dos pecados, dos pecados da humanidade, das impurezas da humanidade, daquilo que vem contra Deus, da luxúria, de tudo que não presta. Então, a cidade de Babel ela foi fundada por Nimrod, que também fundou outras cidades, que é Ereque, Calné, quando partiu para a Síria, edificou cidades como Nínive. E nós vemos aqui que a Torre de Babel, né, ela junto com a edificação da cidade de Babel, que aquele povo também ela começou a construir justamente aquela torre para fortificar aquela cidade, e essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. E por que foi contrária à vontade de Deus? Porque aquilo ali, na realidade, significava a materialização da recusa em se espalhar pela face da terra. Algo que foi, né, articulado, algo que foi dito por Deus lá no capítulo 9, verso 7. E eles desobedeceram completamente a Deus. Algo que foi feito em aliança com Deus, que foi acordado ali com eles. Então, quando nós vemos aqui essa expressão, façamos uma torre cujo toque os céus, né? Essa demonstração, ou seja, demonstra perfeitamente aqui a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico também. Aquele povo ali, eles avançaram tecnologicamente, que eles estavam crescendo e possuíam um avanço tecnológico na época, e o texto de Gênesis 11 não mostra, na realidade, se eles estavam construindo aquela torre e aquela cidade, porque eles estavam com medo de vir um novo dilúvio. E se eles estavam com medo de vir um novo dilúvio, o fato é que eles estavam, na realidade, desacreditando que Deus cumpriria a promessa. Isso também estava em desacordo com a palavra em desobediência, porque significava que eles não confiavam em Deus. Isso também era desobediência. Mas o texto não diz, é apenas um comentário. Mas fato é que eles estavam desobedecendo a Deus, mas esse não era o caso. O caso é que eles dizem, façamos uma torre para que sejamos famosos e para que não nos espalhemos sobre a face da terra. O texto é bem claro quando diz isso. Então aquela civilização, na realidade, não queria se espalhar sobre a face da terra. Então Deus diz, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. Isso mostra o que na realidade? Que Deus não condena ninguém sem antes ouvir o que eles têm para falar. Deus é justo. Deus primeiro ele vai te ouvir antes de te condenar. E Deus desceu e viu o que eles tinham, o que eles estavam fazendo. E Deus então verificou e só aí Deus tomou uma atitude. E Deus então falou, vamos então confundir as suas línguas. E ali então eles se espalharam e deixaram de construir aquela cidade e aquela torre. Por quê? Porque eles estavam em desobediência contra Deus. Eles estavam ali, na realidade, se rompendo contra Deus. Ali demonstrava, na realidade, que eles eram pessoas desobedientes, arrogantes e propensas a fazer algo errado e cada dia mais errado, pior do que a geração anterior, porque era uma geração que tinha visto o que aconteceu com a geração anterior. Então, não é muito diferente da geração de hoje, do que está acontecendo com a geração de hoje. A geração de hoje tem a história que mostra tudo o que aconteceu. E, no entanto, essa geração de hoje continua uma geração que não respeita Deus, é arrogante contra Deus. A igreja de Deus, ela tem que parar e refletir sobre tudo que já aconteceu na história. A igreja de Deus tem que parar e refletir e começar a se voltar para Deus. Buscar a Deus de todo o seu coração. Entender que Deus é o Senhor da história. Então esse texto aqui de Gênesis, na realidade, é um texto que mostra como o homem entrou em decadência e como Deus regenerou esse homem e esse homem novamente entrou em decadência. E Deus reiteradas vezes deu oportunidade para esse homem. E mesmo esse homem
não quer ser regenerado. Agora, vem Jesus Cristo e através do seu Espírito Santo deixa a igreja. E através do seu Espírito está constantemente convidando essa igreja a se prostrar, a orar, a se arrepender e pregar à humanidade o Evangelho, para que essa humanidade venha se prostrar diante de Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que parar e refletir em tudo que está acontecendo. Em tudo que está acontecendo. O que significa na realidade a Torre de Babel? É curioso que a expressão Torre de Babel ela não aparece necessariamente no Antigo Testamento, mas o nome popularmente adotado para se referir à cidade, né, de Babel, ou a palavra para a Torre de Babel, que é Migdoi, ou significa Torre de Vigia. A palavra Babel, ela vem de Bavel. Bavel mesmo que portão de Deus, né? Seria portão de Deus que tem a combinação de Babe com o hebraico El. O hebraico El, que também é explicado pela etimologia popular, baseado, na realidade, numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, que é a mistura, né? Ou confusão ou mistura, que significa a relação fonética com a palavra Babel. Então, quando nós, na realidade, falamos ou nos referimos ou mencionamos a palavra Babel, sempre vamos lembrar ou nos reportar a algum tipo de juízo. Vamos lembrar do juízo de Deus. Então, biblicamente falando, quando falamos de Babel ou de Torre de Babel, vamos lembrar do juízo de Deus e, ao mesmo tempo, vamos lembrar de algum tipo de revolta do homem contra Deus e do juízo de Deus contra o homem. Porque o homem se revoltou contra Deus. Rebelião do homem, na realidade, poderíamos dizer, a rebelião do homem contra Deus e o juízo de Deus sobre essa rebelião. Então, quando nós falamos, né, sobre Babel, ou mencionamos Babel, biblicamente falando, vamos falar sobre isso. E o homem hoje, ele está em rebelião contra Deus, em desobediência contra Deus. E esse homem precisa se voltar para Deus. Como a igreja do Senhor Jesus precisa se voltar para Deus. Você, como igreja de Deus, precisa se voltar para Deus cada dia mais. Eu, como igreja de Deus, preciso me voltar para Deus. O mundo precisa se voltar para Deus. E tudo que está acontecendo no mundo é como um corpo estranho no mundo que nós vivemos. O mundo ele já é estranho. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. E o que está acontecendo no mundo, por mais que o mundo seja algo estranho, é como essa pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, por mais estranho, por mais pecaminoso que seja o mundo, é como se fosse um corpo estranho dentro de algo estranho. E parece que algo terrível está acontecendo dentro de algo terrível. Mas nós não somos do mundo. É como se nós quiséssemos imediatamente sermos arrancados daqui e sermos imediatamente levados para a nossa cidade, que não é a Babel deste mundo, mas é a Jerusalém de Deus, que desce de Deus. Os homens daqui queriam construir uma cidade e colocar uma torre que essa torre, o topo chegasse aos céus. Mas Deus tem uma cidade que desce dos céus para a sua igreja. Então nós temos que parar, refletir e pensar que a nossa cidade não é daqui, mas ela desce dos céus ataviada de Deus, ataviada por Deus. Então vamos parar e refletir sobre isso, em nome de Jesus. Eu queria deixar essa palavra para você nessa quarta-feira, que Deus possa te abençoar, que você possa refletir. O mundo está em rebelião contra Deus, mas a igreja precisa de orar, a igreja precisa buscar a Deus, a igreja precisa se prostrar na presença de Deus. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar, que a graça dele possa estar sobre a sua vida. Eu queria te convidar a orar, queria te convidar a buscar a presença do Senhor,
Vamos orar pela sua família, pelo seu lar. Vamos pedir ao Senhor que a graça dele possa se multiplicar de uma forma muito especial na sua vida, que a graça dele possa vir sobre todos aqueles que você ama, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família, sobre aqueles que necessitam da presença do Senhor, daqueles que necessitam da graça maravilhosa do Senhor. Então, eu queria orar com você. Eu queria que você buscasse esse Deus comigo agora. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos buscar a presença de Deus agora? Ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido Deus e Pai celestial, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos ao Senhor e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo nessa noite. Abençoa os teus filhos e filhas nessa noite. Abençoa todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Pai nosso, derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai santo de poder e de graça, manifesta-te, ó Pai, sobre as famílias. Abençoa este lar, abençoa, Pai celestial, esta mãe, este pai. Abençoa, Pai celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, essa jovem, este jovem. Abençoa, Pai, aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que está te implorando, aquele que está enfermo, aquele que precisa de uma porta de emprego. Abre esta porta. Eu peço ao Senhor, Pai, protege aquele que precisa da tua proteção, aquele que necessita da tua misericórdia, que somos todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nessa quarta-feira a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santíssimo nome. Que venha a nós nesse dia, nessa noite, o teu santo reino. Pai, abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, que o Senhor possa continuar abençoando o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe toda a igreja Manancial da Graça, em nome de Jesus. No domingo estaremos todos reunidos presencialmente às 18 horas no nosso culto presencial. Fique com Deus e até o domingo, em nome de Jesus. Fique com Deus todos.